Existem situações em que nós queremos nos aproximar de Deus e existe uma determinada barreira mental em que nos impede de nos aproximarmos de Deus para que nós tenhamos comunhão com Deus. E esse obstáculo que é muito advogado nas igrejas chama-se pecado. Talvez a sua dúvida seja: depois da morte de Jesus, será que o pecado ainda é um obstáculo para um cristão? Nós estamos aqui para falar acerca do pecado. Tem pessoas que diziam: Ed, você não prega sobre pecado, você não prega sobre isto, sobre aquilo. Eu gostaria primeiramente de vos dizer o seguinte: quem guia-me nas mensagens é o Espírito Santo, e quem me dirige, me orienta a ministrar o que eu devo ministrar, a postar o que eu devo postar. Esse tem nome, chama-se Espírito Santo. E segundo, eu respondi ao vosso pedido, que é para falar acerca de pecado, seus legalistas. E não vou falar da forma que você está habituado a ouvir nas igrejas, não vou falar da forma que você está habituado a ouvir em certos grupos evangelísticos ou em certos movimentos evangelísticos. Eu estou aqui para te abrir a mente e te revelar Jesus. O tema de hoje é pecado, o obstáculo vencido na cruz. Primeiro, segundo a Bíblia, nós temos que saber o que é pecado segundo a Bíblia. E segundo a Bíblia, o pecado é um termo que no Novo Testamento original do grego significa errar o alvo. Mas só que nessa tradução do grego que significa errar o alvo, nós encontramos dois termos que são usados para se referir ao pecado, que são hamartia e amartano. Hamartia é um adjetivo, amartano é uma forma verbal. Ambas significam errar alvo. A única diferença entre esses dois é que aplica-se o termo hamartia para se referir à natureza pecadora ou à consciência do pecado. E amartano é aplicado na Bíblia para se referir ao ato em si de pecar. Por isso que o amartano só existe por causa de amartia, ou seja, amartia gera amartano, ou a consciência do pecado gera o ato de pecar. Por que o pecado é um obstáculo vencido na cruz? A princípio, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Sendo assim, é importante afirmar que antes da morte de Jesus na cruz, o pecado tinha o poder de nos separar de Deus. Mas depois da morte e ressurreição de Jesus, Jesus substitui a lei e torna-se mediador entre Deus e o homem, visto que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. O pecado fazia separação entre Deus e o homem, porque quem mediava a lei e quem mediava o relacionamento entre Deus e o homem não era Jesus, era a lei. Vamos lá aqui abrir no Antigo Testamento, que no livro de Isaías 59. Capítulo 59, versículos 1 a 3. 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam de falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Nós aqui no livro de Isaías, capítulo 59, podemos ver que nos tempos da lei, o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Por que se diz isso? Porque no versículo 3 podemos ver qual era o problema principal. Resumindo, o problema principal era a falta da justificação. Quando Jesus Cristo vem e morre por nós na cruz, ele faz uma coisa que é justificar-nos. Quando nós somos justificados na cruz, ele torna-se mediador entre Deus e o homem, o que significa que já não há separação entre Deus e o homem. Não porque o homem não peca, mas porque Cristo é o mediador ou é o elo que une Deus e o homem. Muitos se baseiam nesta passagem para transmitir a falácia de que no Novo Testamento o pecado faz separação
entre Deus e homem. Mas alto lá, esta passagem foi escrita muito antes de Jesus morrer pela humanidade. E fique bem claro isto. Jesus agora é o elo que nos une a Deus. É por meio dele que estamos conectados com Deus. Não há mais possibilidade de nos desconectarmos com Deus uma vez que estamos em Cristo, porque Jesus já lidou com os pecados da humanidade na cruz. Por isso é fundamental receber a Jesus para que tenhamos comunhão com Deus, para que tenhamos paz com Deus. Estar separado de Deus é a condenação que a lei nos trazia. Nos tempos da lei, nos tempos que a lei era mediadora entre Deus e o homem, o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Agora que estamos em Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados, não há mais essa possibilidade. E não havendo mais essa possibilidade, nós temos paz com Deus. Vamos lá trazer algumas evidências bíblicas que nos consolidam quanto a esta verdade. Vamos lá primeiro para o livro de Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Se agora temos paz com Deus, se a Bíblia diz que agora nós temos paz com Deus, significa que antes não tínhamos paz com Deus, porque Jesus não havia se manifestado. O que estava em vigor era a lei. E na lei opera a ira. A Bíblia diz isso, a lei opera a ira. Livro de Romanos capítulo 4, versículo 15. Com isto, eu não estou a negar que o pecado não tenha consequências. O pecado tem consequências, meu irmão. Se você ama o pecado, fica a saber que o pecado tem consequências. Mas eu aqui também estou a dizer ademais que agora nós temos a solução que nos afasta do pecado. E essa solução se chama Jesus Cristo. No livro de 2 de Coríntios, capítulo 5, do versículos 18 a 19, diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isto é, Deus já estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Vou explicar-vos agora no versículo 18. O versículo 18 diz que fomos reconciliados por Deus, e Deus nos deu o ministério da reconciliação por Cristo Jesus. O que significa que antes do ministério da reconciliação, existia o ministério da condenação. O ministério da condenação consistia em imputar o pecado dos nossos antepassados em seus descendentes, que somos nós. Em resumo, o ministério da reconciliação consistia em Deus lembrar-se dos nossos pecados. E quando Deus lembra-se dos nossos pecados, por meio da lei, pela lei, nós éramos indignos de termos comunhão com Deus, por isso estávamos separados de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se lembrará das nossas iniquidades e dos nossos pecados. Livro de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 29, deixa-nos transparecer isso, que Deus não se lembrará das nossas iniquidades e dos nossos pecados. O que significa que, não se lembrando das nossas iniquidades e dos nossos pecados, nós temos plena comunhão com Ele. Nós nunca nos separaremos dele e do seu amor, porque Ele já não se lembra dos nossos pecados. Nós fomos plenamente perdoados. Nós fomos perdoados dos pecados que nós cometemos no passado. Nós fomos perdoados dos pecados que nós cometemos agora, no presente, inconscientemente. E nós fomos perdoados pelos pecados que nós cometemos amanhã ou depois da manhã ou no futuro. O sacrifício de Jesus abrange a toda a nossa jornada aqui na Terra, desde o início do nosso nascimento, antes do nosso nascimento, até ao último dia das nossas vidas aqui neste planeta. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus lida com isto. Vamos lá. Livro de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós vemos aqui no livro de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2, que Jesus é a solução que venceu a cruz, na cruz o pecado. Por isso, só precisamos de investir em conhecer a Jesus, olhando para Ele, e o pecado perderá poder sobre as nossas vidas. Porque quanto mais o conhecimento de Jesus em nós, mais o pecado perde o poder em nós, sobre nós. As nossas dificuldades na carne são do tamanho da ausência do conhecimento de Jesus que nós carregamos. Se queremos nos libertar de vícios, significa que precisamos de preencher a lacuna no nosso coração, a lacuna na nossa mente, conhecendo a Jesus, para andarmos na novidade divina, de vida, livre do pecado, livre de todo o pecado e livre de todo embaraço. Em Cristo, nós estamos livres de toda condenação, incluindo a separação de Deus. A separação de Deus é um tipo de condenação que a lei proporcionava. A lei era o elo que mediava Deus e o homem. E a lei não te aproximava de Deus, te afastava de Deus. A lei, mesmo sendo justa, não te justificava. A lei, mesmo sendo boa, não revelava a bondade de Deus. Mas aparece Jesus e revela a bondade de Deus. E a Bíblia nos deixa transparecer por meio de uma pergunta retórica, que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4. Estou a ler a versão da King James atualizada. Portanto, agora, em vigor, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito e vida é aquela lei de Jesus na qual a verdade e a graça de Deus. A lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. Vamos lá continuar. 3. Porquanto aquilo que a lei for incapaz de realizar por estar enfraquecida a natureza pecaminosa, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Jesus não veio para condenar a nós. Jesus não veio para condenar o pecador, mas Jesus veio para condenar o pecado. Há uma diferença entre condenar o pecador e condenar o pecado. E Jesus veio para condenar o pecado. Logo, o problema já não é o pecado. Deus já não está a lidar com a questão do pecado. Deus está a lidar com a questão do perdão e reconciliação. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Foi para que a exigência da lei se cumprisse em nós que Jesus condenou o pecado na carne. Se ele não tivesse condenado o pecado na carne, se ele não tivesse sido enviado como oferta ao pecado e condenasse o pecado na carne, a lei de Deus não seria cumprida em nós. É por isso que a sua morte é importante. Nós devemos nos alegrar a cada dia que nós lembramos que Jesus morreu por nós. Porque não há nada mais satisfatório. Não há nada mais satisfatório do que do que Deus ver, contemplar a sua maior criação, a usufruir daquilo que Jesus conquistou por ela, desbloqueou por elas na cruz do Calvário. Da mesma forma que a maior frustração de quem ama é ver o seu amado ou a sua amada não desfrutar daquilo que ela preparou para ele, ou ele preparou para ela. É da mesma forma que Deus fica indignado quando desprezamos a oferta de Jesus. Jesus é o atual mediador entre Deus e o homem. Antes, que mediava o relacionamento entre Deus e o homem era a lei. E visto que a força do pecado é a lei, descrita no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 56 a 57, que diz: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Diz
e diz isso. A tal lei nos punia com a separação de Deus em consequência do pecado. E Cristo substituiu a lei. Eu quero vos mostrar um detalhe aqui. Lembra-se quando Jesus morreu na cruz? Quando Jesus morre na cruz e quando Jesus entrega o seu espírito, houve um tremor de terra. O véu do tabernáculo que separava o Santo dos Santos do lugar santo rompeu-se de cima para baixo. Muitos pregadores não conseguem interpretar ao todo o que aconteceu ali. O romper do véu é um símbolo de que entrava em vigor Jesus Cristo. Era um símbolo de Jesus Cristo. A partir daquele momento, tornou-se mediador entre Deus e homem. Aquilo é um sinal simbólico do momento em que Jesus toma posse, caducando assim a lei, tornando-se assim mediador entre Deus e o homem. É o que significa o romper ou rasgar do véu. Livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versão King James, diz, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Jesus é o elo que nos une a Deus, Ele mesmo, a Ele mesmo. O fato de termos Jesus em nós deve nos trazer a segurança de que não estamos condenados a estarmos longe ou separados de Deus. João capítulo 14, versículo 6 diz assim: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz ninguém vem ao Pai, sugere a ideia de que Jesus é o Pai dele mesmo e é o Filho dele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Você precisa de Jesus para ter comunhão com o Pai, para andar de mãos dadas com o Pai, para estar sempre na presença do Pai. É por isso que nós não entramos e saímos da presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Nós vivemos na presença de Deus. Se nós dizemos que o pecado faz separação entre Deus e homem, estamos a dizer que nós podemos entrar e sair da presença de Deus. Nós, os filhos de Deus, nós não entramos e saímos da presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus. Marcos capítulo 15, versículos 33 a 34, eu quero vos mostrar um detalhe. E, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. 34. E, a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzindo significa: Deus meu, por que me desamparaste? Esta passagem é uma ilustração que nos mostra que Jesus experimentou abandono na cruz para que nós nunca mais fôssemos abandonados. Experimentou a separação de si mesmo ou a separação de Deus, porque uma vez que Ele é Deus feito carne, para que não mais nos separássemos dele. Nós já não estamos condenados a separarmos-nos de Deus, porque Ele experimentou essa separação para que nós nunca mais fôssemos separados por Deus. Isaías capítulo 53, estou quase a terminar, mas ainda faltam mais alguns 2 livros, mas Isaías 53 é o resumo, é o livro base do ensino de hoje. Diz o seguinte, versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Uau! Houve transferência. Toda a iniquidade que nós tínhamos foi transferida por Jesus Cristo. É por isso que é muito bom recebermos a Jesus. 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. Isto deve te fazer chorar de alegria no máximo, não chorar de tristeza porque Jesus morreu. Sabe, quando você for assistir o filme Paixão de Cristo, um filme qualquer que relata a morte de Jesus, aquelas encenações devem te alegrar. Aquelas encenações devem te fazer tirar lágrimas de alegria e não de tristeza. Lágrimas de alegria e não de pena. Porque se Jesus não tivesse passado por aquilo, seríamos nós a passarmos por aquilo. E ninguém teria a capacidade de se salvar a si mesmo. Porque as nossas justificações são iguais a trapo de imundícia, a Bíblia diz. E trapo de imundícia nos dias de hoje equivale a penso que mulheres usam durante a menstruação. Pergunta lá a elas qual é o cheiro daquele penso durante a menstruação. Elas vão te explicar, eu não vou te dizer aqui. Vamos lá continuar o versículo 9. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. 10. Todavia, ao Senhor agradou Moelo. Uau! Se agradou ao Senhor a Moelo, por que eu devo ficar triste? Já que Deus se alegrou por causa desse sacrifício. Fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posterioridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. 12. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Os poderosos, quem são os poderosos? Os poderosos somos nós. A Bíblia está nos dizer que Deus dará a Jesus a parte de muitos. Com os poderosos que somos nós, ele repartirá. Ele vai dividir as suas riquezas que ele mesmo conquistou para nós. Ele repartirá conosco. E nós somos reis. E ele é o rei dos reis e é o Senhor dos senhores. Vamos. Porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Uma vez que o pecado... Agora eu quero falar com pessoas que têm vícios pecaminosos, que vivem enrolado em algum vício pecaminoso. Depois desta verdade, aqui talvez tu vais te perguntar, uma vez que o pecado foi vencido na cruz, como é que vamos lidar com os nossos vícios pecaminosos? Número 1, o primeiro passo para nós lidarmos com vícios pecaminosos, uma vez que o pecado foi vencido na cruz, primeiro ponto, considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Livro de Romanos capítulo 6, versículos 1 a 15. E diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Em outras palavras, impossível. Nós que estamos mortos para pecados, como viveremos ainda nele? 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também seremos na sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito,
que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. 9. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quando ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quando viver, vive para Deus. 11. Assim também, considerai-vos como mortos para o pecado, hamartia, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Não reine o pecado, hamartia, em vosso corpo mortal, a obedecerdes em suas concupiscências. Aqui no versículo 2 não está a dizer não reine a hamartia, não está a dizer não reine a hamartia, está a dizer não reine a consciência do pecado. Isso começa da mente. A tua mente deve ser renovada, em outras palavras. Não deve ser dada à hamartia ou à consciência do pecado. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao hamartia, ao pecado, hamartia, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Como é que nós nos apresentamos a Deus? Nós nos apresentamos a Deus nos dispondo os nossos ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Porque é ouvindo a palavra de Deus que o hamartia não terá domínio sobre nós. É por isso que no versículo 14 diz: porque o pecado, a hamartia, a consciência do pecado, em outras palavras, não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, ou em outras palavras, impossível você pecar debaixo da graça. Impossível você pecar na graça. Impossível. A solução única que faz com que vivamos para Deus e nos divorciando da consciência do pecado, nos divorciando do hamartia promovida pela lei, é Jesus. Quando nos consideramos mortos para a hamartia, para o pecado, nós não cometeremos o pecado, que é hamartano. Os nossos membros não serão dados ou não serão dominados pelo pecado ou hamartano. Não importa os teus vícios, há cura em Jesus. Não importa as tuas quedas, há cura em Jesus. Que a tua fé seja fortalecida com esta ministração. Aleluia. Louvado seja Deus. Que a tua fé seja fortemente fortalecida com esta ministração. Com isso eu não estou a dizer que o pecado não tem consequências. Tem consequências. Mas ao mesmo tempo eu estou a dizer que Jesus é a solução do pecado. Ele veio para lidar com o pecado e também para lidar com as consequências do pecado. Ele veio para isso. Ele já resolveu, na verdade. Por isso nós devemos confessar a nossa fé com ousadia. Não nos condenamos pelos nossos fracassos. Devemos confessar chamando à vida aquilo que nós somos em Deus, através da morte de Jesus. Porque foi com essa morte que Jesus desbloqueou os privilégios que antes eram inacessíveis pela lei. Agora são acessíveis pela graça. São acessíveis pela graça de Deus. Meu nome é Ed Blessing e eu vou ficar por aqui. Despeço-vos com um beijo nos vossos corações. Eu sou o vosso mestre da palavra de Deus, o pastor dos aleijados e oprimidos. Se tu achaste edificante este vídeo, não esqueça de deixar o like. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que este conteúdo é de relevância e partilhe para os demais e para que alcance mais pessoas que estão aleijadas, estão oprimidas. A Bíblia diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Esta palavra aqui vai trazer alívio para pessoas que precisam de conhecer mais a Jesus. Vai trazer alívio para pessoas que estão presas ao legalismo, que estão presas à lei, que estão presas a vícios, que estão com vontade de tirar suas próprias vidas, que estão com vontade de desistir da caminhada com Deus por causa dos vícios contínuos.
que eles saibam que não é pela lei que nós alcançamos a justificação por meio deste vídeo, que eles saibam que é pela graça que o pecado perde domínio sobre nós. Shalom.